Bem-vindo ao nosso 64º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Antes de nós iniciarmos, peço que você deixe teu curtir, o teu compartilhar e ative os sininhos de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Êxodo no capítulo 16, iremos até Lucas no capítulo 19, voltaremos a Jó no capítulo 34 e, por fim, encerraremos a leitura de hoje em 2 Coríntios no capítulo 4. Entrando em Êxodo no capítulo 16, nós vamos ver que o Senhor ele sustenta o povo no deserto através do envio de maná e também de codornizes. Diz assim, Êxodo no capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se me seguem ou as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que o Senhor, quem tirou-os do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Então Arão falava a toda a comunidade. Todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geadas estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto quiser, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas uns recolheram mais, outros menos. E quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito teve demais, e quem faltou ao que tinha colhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para o dia seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardavam um pouco até a manhã do dia seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quantos precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No segundo dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou. Foi isso que o Senhor ordenou: amanhã será o dia de descanso, sábado sagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guarde o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês poderão recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês, por isso no 6º dia, e ele lhe enviará pão para os outros 2. No 7º dia, fiquem todos os que estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés:
O Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: põe numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para lhe ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até que chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Abre parênteses. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Fecha parênteses. Vamos agora até o livro de Lucas, no capítulo 19, onde que o Senhor ele conta algumas parábolas e o detalhe que fica bastante conhecido aqui em Lucas, no capítulo 19, é o encontro de Zaqueu, o publicano, com o próprio Jesus, o Nazareno. Diz assim, Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvi-los, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estavam perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Ele mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo bom, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, pois porque és um homem severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que o servo severo, que tira o que não pus e colhe o que não semeei? Então por que você não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E ele lhe disse que estavam ali: Tomam dele a sua mina e deem aos que têm 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês, a quem tem, mais será dado. A quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-no aqui e matem-no na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, no monte chamado Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão aos povoados que estão adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, na qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, digam: O Senhor precisa dele. E os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Ele lhe respondeu: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram-no os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho.
Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão e os discípulos começaram a louvar a Deus alegremente e em voz alta por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreenda os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Você virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, também as lançarão por terra. Você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram delas um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado por suas palavras. Vamos agora ao livro de Jó. Nós faremos a leitura hoje, a menção de Jó no capítulo 34. Jó no capítulo 34, aonde o jovem Eliú continua a falar as suas palavras. Diz assim: Eliú continuou: Ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe e zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios? Pois diz: não dá lucro agradar ao Senhor. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja a fazer o mal. O Todo-Poderoso, o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá a sua conduta na qual merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal. O Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem encarregou de cuidar o mundo inteiro? Se fosse a intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o sopro, e a humanidade pereceria toda vez e o homem voltaria ao pó da terra. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reinos: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento ao pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um de seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-te. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à presença para o julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados pela impiedade deles e os castiga, onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçado. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre os homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga ao Senhor: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que eu estou vendo, se agi mal, se não tornei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, pois a sua resposta de ímpio ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palmas entre nós e multiplica as suas palavras
contra Deus. Vamos à nossa última leitura do dia de hoje, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Nós iremos entender que o apóstolo Paulo agora, enviando essa segunda carta aos irmãos Corinto, ele fala sobre os tesouros em vaso de barro. E ele diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é o que está encoberto. Os deuses desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos em tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nossos corpos. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muito obrigado pela tua companhia, aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Que a paz do Senhor alcance o teu coração.